Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Guratmeti Multibeda Vibhagne Vyomavda Vyaptadehaya Dakshinamurchaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharantam Agocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti Shanti Shanti. Boa noite a todos. Todos estejam bem, em paz. Saudação aos nossos professores, nosso professor Arlindo Nagá. Que o conhecimento vedantino brilhe em nossas mentes. Bom, então, hoje a gente começa o capítulo 17. Shraddha Vibhaga Yoga. Então, eu quero dar alguns recados antes, que eu estou aqui elaborando algumas coisas para fazer um pouco mais justiça a essa nossa leitura, que eu gostaria muitas vezes de ter tido mais tempo de fazer leitura prévia e ter destacado alguns pontos para a gente comentar melhor, né? Muitas vezes eu não estava preparado, assim, munido, né, dos termos, como eles deveriam ser adequadamente entendidos no momento da leitura. Então, eu estou aqui vendo que a gente está chegando na reta final desse projeto. Provavelmente a gente vai chegar ali com o final do ano, né, encerrando essa leitura do Gita. E aí eu estou pensando aqui o seguinte, o capítulo 18, a seguir, eu nem sei, para variar, eu não tive, né, a oportunidade de fazer uma leitura prévia, eu não me lembro da extensão aqui desse capítulo 17, do resumo do capítulo 17, mas eu vou deixar combinado com vocês que caso ele se encerre nesse encontro, a gente encerra então no capítulo 17. E aí a gente vai marcar para começar no capítulo 18 de um modo que eu esteja mais preparado, porque o capítulo 18 é muito importante, é uma síntese de tudo. E aí a gente pode ser também que eu queira fazer, como a gente conversou em alguns encontros passados, algumas coisas assim que a gente vai pegar tópicos de como o Swami Paramartananda apresentou o Gita ao longo desse texto, tópicos importantes, de repente fazer alguma representação esquemática disso para apresentar e a gente depois fazer também uma aula especial depois do encerramento da leitura toda, né, depois do encerramento do capítulo 18, a gente ainda marca mais um encontro especial para fazer uma passagem geral sobre essa obra, e aí a gente faz o nosso encontro de encerramento desse ano assim, né, com esse projeto do Gita, e aí para o ano que vem a gente vai decidir aí, vou conversar com o professor para a gente decidir qual é o texto que a gente vai contemplar nesse encontro das terças, às 20 horas, e vamos ver se a gente mantém esse projeto de estudos do Gita, né? Ou se a gente parte para alguma outra escritura. Ok, pessoal. Então, recados dados. Vamos para a leitura. Estou junto com vocês, como eu sempre digo ultimamente. Então, aqui está dizendo que nós vimos no último capítulo que apenas uma mente apta pode ganhar Atmayana, enquanto uma mente não refinada não pode. Assim, dividimos a mente humana em dois tipos. A mente prakruta, né? E a mente sanskrita, aquela mente afiada, aguçada, né? Aquele viveka, assim, muito afinado. Então, assim, haverá dois tipos de pessoas. O prakruta manusha e o sanskrita manusha.
Essa pessoa que tem uma mente mais apegada e vinculada com aqueles objetivos mundanos, e uma mente que tem uma tendência de mais clareza mental, de percepção das coisas mais, né, como elas são, e uma que, portanto, é uma mente com mais capacidade de discernimento e, portanto, mais qualificada para o autoconhecimento. Sanskruta Manusha. Então, a jornada para cada um de nós é passar de Prakruta Manushya para Sanskruta Manushya e depois para Yani Manushya. Swami Chinmaya, né, Swami Chinmayananda, lembrando, né, foi o professor de Swami Dayananda, né, que por sua vez é o professor aqui de Swami, foi o professor de Swami Paramartananda. Então, Swami Chinmaya, ele descreve isso lindamente, né? Ele fala de um homem animal para um homem, né? Ou de um ser humano animalesco para um ser humano humano, né? Para finalmente um humano Deus ou um humano divino, né? As escrituras apresentam para a gente a dádiva que é o nosso Dhamma, esse nascimento em uma condição humana, né? Uma dádiva, como se diz, também uma maldição, a depender de como nós usamos esse aparato mental muito arrojado com essa capacidade que tem esse buddhi, esse intelecto, né? Tão precioso. Então, com isso, a gente também tem muita responsabilidade, porque a gente tem esse poder de escolhas e decisões, mas a gente também tem isso porque a gente tem esse aparato buddhi, esse intelecto muito aguçado que é capaz de se tornar um espelho perfeito da nossa seidade original, né, da consciência original que somos. Então, a gente está num estágio final evolutivo quando nasce nessa condição humana, e a gente se torna esse homem animal quando a gente ainda não está usando adequadamente essa capacidade, dessa dádiva, né, do intelecto, e a gente vai evoluindo para uma condição mais humana, e, finalmente, a gente evolui na busca por autoconhecimento para uma condição onde a gente compreende, né, essa nossa natureza original, uma com o todo, com Deus, né, e, portanto, somos divinos. É uma questão de compreensão. Então, é de se notar que Prakruta Manusha nunca pode se tornar um Yani diretamente. Então, nós abordamos, né, esse desenvolvimento que passa por um processo de qualificação mental. Então, ele tem que passar nessa condição para Kruta, para isso ele tem que necessariamente desenvolver essa mente mais aguçada, né, mais qualificada para o autoconhecimento. Então, ele tem que passar necessariamente pelo homem Sanskruta. Antes de passar para o próximo parágrafo, alguém gostaria de perguntar, comentar algo? Então, qual é a norma para decidir quem é Prakruta e quem é Sanskruta? Uma pessoa Prakruta é aquela que é inteiramente governada por seus ragas e dveshas, né? Então, a ideia toda ela pode ser sintetizada, né, em sair de uma condição que nós somos controlados por esses ragas e dveshas, né, os desejos e aversões, os operando ali como condicionamentos em nossas mentes, em nossos corpos, e passar a ser aquele que governa, né? Aquele que está ali no controle e não é controlado
por esses ragas e dveshas. Então, uma pessoa prakruta é aquela que é inteiramente governada por raga e dvesha. Minhas afeições e as minhas aversões tornam-se as minhas ações, né? Então, eu ajo de acordo com aquilo que eu quero, como eu quero, ou eu evito, né, como aquele ditado, fugindo que nem o diabo da cruz, mesmo que seja algo que eu preciso resolver, que eu preciso encarar de frente, que eu preciso fazer. Então, isso se tornam as minhas ações. Eu sou controlado por esses ragas e dveshas e eu não me preocupo se essas ações são boas ou não para a sociedade, né? Então, eu negligencio em nome daquilo que são esses condicionamentos, esses ragas e dveshas. Eu, em nome de desejos que são muito vinculativos, posso até mesmo passar por cima dos outros ou até mesmo passar por cima das leis para fazer o que eu desejo, aquilo que são esses, né, ragas e dveshas muito vinculativos. Tal pessoa não acredita no certo e é inteiramente movida apenas pelas suas preocupações, assim como os animais. Um cão vai latir e não vai parar para considerar que pode perturbar a palestra na faculdade de sânscrito. A gente teve um exemplo agora há pouco aqui, né? Eu não eduquei a minha cachorrinha adequadamente para ela ter um viveka mais apropriado e perceber. Ela estava olhando para minha cara ali, pela porta que é de vidro. E ela não se importa que eu estou aqui falando com vocês, né? Então ela ficou fazendo barulho na porta até eu interromper aqui o nosso encontro para ir lá abrir para ela. Então o cão, ele vai agir assim, né? Uma vaca vai atravessar a estrada sem esperar pelo sinal. A vaca vai seguir o caminho dela, né? Então ela não vai ter essa condição de esperar o sinaleiro lá adequadamente para atravessar a rua. Não consegue ter essa capacidade, né, de observar. Então não precisa também, né? Aqui tem um parênteses. A vaca não vai atravessar a estrada sem esperar pelo sinal, não precisa também. Uma pessoa sanscruta também tem afeições e aversões, mas não vai por seus caprichos e fantasias apenas. Então, aqui está sendo dito que mesmo, né, a pessoa que tem essa qualificação mental, ela também tem as suas afeições, tem as suas aversões, mas o que diferencia essa do prakruta? Essa pessoa, ela não é regida por esses caprichos e por suas fantasias. Ela não deixa de fazer aquilo que precisa ser feito, ela não comete injustiças em nome desses caprichos e fantasias. Antes de implementar o seu sentimento, ele vai parar para pensar, é apropriado que eu faça, né? Então, antes dessa pessoa reagir como ela poderia reagir, porque aquilo está contrariando algo que é da sua preferência, ela vai olhar para a situação de uma maneira mais apropriada e vai pensar bem como reagir, né? Hoje eu tive um episódio aí com um mecânico que foi olhar meu carro, o cara super nervoso, reativo, assim, que eu falei, não, tudo bem, beleza, pode deixar que eu tiro o carro da tua oficina. Eu perdi um cliente, por quê? Porque é um cara que não sabe como tratar ali, porque eu fiz um questionamento que ele levou a mal, e aí já falou, como é que é isso aí? É o que você está falando, né? Eu nem estava questionando ele, eu estava questionando se aquela peça que estava lá estava adequada para ser colocada lá ou não, enfim. Direito que eu tenho como cliente, o cara reagiu um monte, assim, super nevrálgico ali. Então, a gente precisa, né, ter uma certa polidez, saber como frear esses impulsos reativos, né? Então, você tem que perguntar, é apropriado que eu faça, né? Quais são as consequências?
Eu não quero me beneficiar pessoalmente à custa do bem-estar de outras pessoas. Mesmo que eu goste de fazer, eu refreio. Também pode haver algum trabalho que eu não goste, mas ainda assim vou realizá-lo se for para o bem de outras pessoas ao meu redor. Portanto, para qualquer buscador espiritual, antes de fazer qualquer trabalho de natureza Ragadivesha, pare para considerar se ele é adequado. Então vamos olhar para isso aqui de novo. Pode haver um trabalho que eu não gosto, certo? Mas ainda assim eu preciso realizar, porque é aquilo que precisa ser feito. Se é para o bem de outras pessoas ao meu redor, né? A gente está sempre atuando em uma coletividade. Para qualquer buscador espiritual, né? Quando a gente quer fazer alguma coisa que seja de natureza Ragadivesha, ou seja, eu tô ali junto com outras pessoas, ou existe o potencial de impacto de uma ação que é aquilo que eu quero parar para fazer agora, porque eu quero, que é porque eu gosto, mas em nome disso eu posso estar interferindo numa ordem do todo, né? Das circunstâncias, da coletividade ao meu redor, do meio ambiente. Então, eu preciso parar e considerar se aquilo é adequado. Eu posso estar perturbando a ordem ou eu posso estar negligenciando uma ação que precisa ser feita, ou seja, também perturbando a ordem. Se a ação é apropriada, então eu a executo. Caso contrário, eu corto na raiz. Da mesma forma, para Divesha também, você tem que agir se for bom para a sociedade, como pagar o imposto. Ninguém aqui, né, está pensando quando tem que pagar os seus tributos, quando tem que fazer a declaração de imposto de renda, fala, ai, como eu gosto de fazer isso, que maravilha. Mas a gente sabe que tem que fazer, né? Então vai lá e faz, né? É um divesha para todos nós, mas a gente tem que fazer, é uma obrigação, então vai lá e faz. Quando minha vida é governada pelo Dharma, então eu sou chamado de Sanskruta Purusha. Então, quando a minha vida, a minha atuação no mundo é assim, né? Eu estou olhando para aquilo que precisa ser cuidado, eu estou agindo assim, não pensando autocentrado apenas, né, no sentido individual, mas eu estou olhando para o meu entorno. Então, eu estou agindo de uma forma dármica, essa pessoa é Sanskruta Purusha. Não quando é governada por ragas e diveshas, raga divesha. Ok? Nesse caso, você é prakruta. Então, antes da gente ir para o próximo parágrafo, alguém? Algum comentário, pergunta? Aqui na primeira frase ficou aquele cuja vida é governada pelo Dharma, traço Dharma. Acho que no texto de vocês está assim também. Eu não sei se é assim mesmo, mas enfim. Aquele que é governado pelo Dharma, ou seja, aquele que obedece ao Dharma, é chamado Dvija, ou duas vezes nascido. Todo mundo, ao nascer, é um Prakruta Purusha, porque um bebê só bebe e dorme quando acorda, faz bagunça. Porque um bebê só bebe e dorme quando acorda, faz bagunça. Temos que aprender a nascer pela segunda vez, como quando um bebê que cresce e se transforma em uma criança que vai para um Gurukulam, ou uma escola, né? Na nossa mundo ocidental, aqui é uma escola. Então, esse bebê ele cresce, vai para um Gurukulam e aprende o Dharma com o Acharya, né? Então, dentro da tradição lá védica, esse Gurukulam é como um ashram ali, né? Onde esses jovens vão ser iniciados.
Então, lá ele aprende o Dharma, né? No nosso mundo ocidental, a gente tem os acharyas como os nossos professores, todos eles, e a gente sabe que na escola, apesar de não ser necessariamente essa coisa que é um ensino tradicional religioso, algumas escolas são, mas ali você aprende também algumas questões de ordem, né, de questões morais, cívicas, etc. E você vai ali ter a sua humanidade sendo lapidada, né, conforme você se desenvolve nesse ambiente. Então lá no Gurukula esse jovenzinho vai aprender o Dharma. E para um Divija, quem são os pais? Então, para um Divija, né? Lembrando que o Divija é aquele que obedece ao Dharma. Então, quem são os pais desse? Para um Sanskrita, aquele que tem a mente bem afiada, a mãe é Gayatri e o pai é o Acharya. Então, a figura do professor está ligado ali ao masculino, a gente está falando de algo dentro da tradição, mas todo o ensinamento ele tem uma manifestação que é feminina, Gayatri. E Gayatri ligado também não só à forma divina Gayatri, a deusa, mas a gente está falando do Gayatri Mantra também, que é aquilo que sintetiza todo o ensinamento védico, né? Então aqui eu entendo que está sendo comentado algo dentro de um entendimento tradicional, tá? Então, para um Sanskrita, a mãe é a Gayatri e o pai é o Acharya. Então, no Brahmacharya Ashram, uma criança aprende, cresce e se torna um cidadão responsável, né? É bonita essa forma de colocar, né? Porque essa manifestação ela vem de fato de uma mãe, né? A Maya é ligada a esse poder, o Maya Shakti, que seria uma manifestação do feminino, né? Então, o feminino é sempre aquilo que é ligado à expressão, manifestação, aquilo que cria, que gera. Então, Gayatri também é aquilo que provê todo o ensinamento, todos os Shastras, todos os Vedas, né? E aí você precisa de alguém que sirva como um veículo, tá ligado a essa figura masculina, no caso, que é o Acharya, que vai ser ali um mediador, alguém que tutela, que ensina. Então, no Brahmacharya Ashram, uma criança aprende, cresce e se torna um cidadão responsável nessa estrutura. Imagine se todos os cidadãos de uma nação seguissem o Dharma, como esse país seria maravilhoso. Eu queria ver se esse Dharma, como é que está no texto em inglês, depois eu vou dar uma olhada nisso. Talvez seja uma forma de enfatizar Dharma mesmo, sabe? Mas não sei se é isso. Ou será que é duas vezes nascido? Será que não é por causa disso também? Talvez tenha a ver com essa a colocação que ele faz do Divija, né, que é o duas vezes nascido, mas tem essa repetição aqui, Dharma, tracinho Dharma. Então, a ideia é essa, a gente nasce para o mundo e depois a gente, num segundo momento, nasce nesse sentido de ser educado dentro dessa estrutura de ensinamento, né? Daquilo que deve ser a nossa conduta de acordo com as leis universais, o Dharma, ok? Então imagine, né? Que mundo perfeito, né? Que paraíso seria se todos fôssemos educados para seguir o Dharma, né? Então, não só, né, ele pergunta aqui como esse país seria maravilhoso. Imagine, né, como esse país seria maravilhoso. Imagine qualquer nação, né, como seria maravilhosa se a gente tivesse ali desde a tenra idade, né, essa coisa assim universalizada desse ensinamento, isso sendo prioridade para a formação de qualquer nação, né? Nós estaríamos numa condição de mundo muito diferente. Ah,
não é de conhecimento físico ou de matemática que um país precisa. Mais importante é que seus cidadãos pratiquem o Dharma. Alguém pode fazer alguma objeção a essa colocação, falar como assim, né? Mas de fato o que a gente precisa fundamentalmente é do Dharma, matemática, física, conhecimento de ciências, tudo isso é secundário, porque se a gente não tem o Dharma como um fundamento, a gente pode ter uma nação muito arrojada em termos de educação das ciências e com tecnologia de ponta e tal, que a gente vai fazer besteira, certamente, com todo esse conhecimento, se a gente não tem o Dharma como fundamento. Então, o mais importante é o Dharma. Então, a jornada é para Kruta Purusha, Sanskruta Purusha, né? A gente sair daquela condição do Prakruta Purusha, governado por seus ragas e diveshas, e migrando para a condição de Sanskruta Purusha, uma condição humana mais dármica, até finalmente ter essa mente qualificada para se tornar um Yani Purusha. Veda Purva trata de mudar um Prakruta Purusha. Lembrando, né, de como a gente pode dividir basicamente todo o ensinamento védico, então aquilo que está na porção Veda Purva, os Karma Kandas, né, tudo isso serve para moldar a nossa maneira de atuar no mundo, para nos educar, nos orientar no sentido de atuação mais integrada, mais harmônica com o todo. Então, o Veda Purva serve para mudar o Prakruta Purusha para Sanskruta, porque a gente tendo essa base do Karma Yoga, a gente se fundamentando, né, nesse ensinamento sobre uma ação mais coerente com o Dharma, eu vou ter condições de me tornar Sanskruta, minha mente vai se qualificando. Enquanto o Vedanta é usado por um Sanskruta Purusha, né? Então aquele que é um Sanskruta Purusha é quem finalmente acessa os ensinamentos do Vedanta, né? Então a gente está aqui no pressuposto de que todos nós aqui nesse grupo somos Sanskruta Purusha e a gente busca se tornar Yani, né? Então, a gente está nessa condição de mente mais qualificada para acessar esse ensinamento e se tornar Yani. Eu disse que um Prakruta Manusha é governado por Raga e Divesha. E assim nós podemos dividi-los em dois tipos. Quando um Prakruta Manusha é governado pelo Raga Pradana, que é chamado de pessoa egoísta, então ele é chamado de Prakruta Asura Manusha. Olha o Asura aí de novo aparecendo. Então a gente fica com essa condição de uma deturpação mental, né, em nome dos nossos desejos, né? Asura faz aquilo que faz uma referência ao que é, por assim dizer, demoníaco também, né? Então, os demônios, eles existem, eles estão em nós, na nossa ação com uma mente que está deturpada por uma condição muito vinculada e governada por ragas. Quando isso é tão extremo, a gente faz os piores absurdos em nome desses ragas. Então, esse que é governado predominantemente pelos ragas, ele é Prakruta Asura Manusha. Se um Prakruta Manusha é Divesha Pradana, Divesha domina mais que Raga, o que significa muita violência ou crueldade, ele é chamado de Prakruta Rakshasa Manusha. Então, lembrando, né, também das gunas, né? A gente, quando tem essa condição de mente predominantemente rajásica, em certa medida, isso equacionado mais ou menos bem assim com Sattva,
são pessoas que têm uma atuação no mundo que é muito positiva, que empreendem de uma maneira positiva, que são construtivas, que têm uma energia para o fazer, e para o fazer muitas vezes, né, quando a condição é mais satívica, mas ainda é predominantemente rajásica, mas é bastante satívica, então ela tem uma capacidade de muita realização de projetos que beneficiam muito o seu entorno, né? Mas essa condição de muito rajas, o que torna esse indivíduo um raga pradana, né? Ou no seu extremo raga, asura, pradana. Por quê? Porque essa condição, ela deixa ela faz com que o indivíduo ele possa validar em nome dos seus desejos muitas trapaças, muitas violações, transgressões da ordem. Mas a coisa toda é mais grave no sentido de pessoas que são violentas, que são cruéis, que são autodestrutivas e destrutivas do seu entorno, quando essa pessoa é um Divesha Pradana. Então, quando o Divesha domina mais que Raga. Então, isso significa muita violência, crueldade, ele é chamado de Prakruta Rakshasa Manusha. Encontramos pessoas que gostam de violência e destruição, como aqueles psicopatas que vêm à escola com uma arma e atiram em todos, sem provocação. Então, agora nós temos três tipos de pessoas: o Sanskruta Manusha, Dharma Pradana, pessoas sem egoísmo, né? Então, Sanskruta Manusha é aquela pessoa que tem uma qualificação mental melhor e age de uma forma dhármica. Aí a gente tem o Prakruta Asura Manusha, aquele que é Raga Pradana, aquela pessoa que tem as suas ações mais autocentradas, em que no seu extremo ela vai ser aquela pessoa que comete algumas transgressões em nome disso, mas ela é muito desejosa, basicamente, né? E ela tem uma capacidade de realização, tal. E a gente tem uma outra ordem de pessoas que é Prakruta, Rakshasa, Manusha, Divesha Pradana, que são pessoas cruéis, violentas, né? Então, em nome de um desequilíbrio tamanho, onde predomina muito tamas e, por vezes, muito rajas também, são pessoas que são meio aquela condição que antigamente era chamado de maníaco depressivo, né? Hoje tem mais entendimento disso ter uma certa relação com o que hoje é chamado de bipolaridade, né? Então, não estou dizendo aqui que pessoas com diagnóstico de bipolar elas são cruéis, violentas, mas é uma perturbação mental que em algumas pessoas, num caso extremo, elas são capazes de cometer atos muito cruéis e violentos, né? Então, tudo isso está ali, ela está sendo governada por esse destempero que rege a sua condição mental. Então, Prakruta Rakshasa Manusha, dela é Divesha Pradana, pessoas cruéis e violentas. O Divesha é tudo aquilo que se relaciona com os nossos medos, as nossas aversões. Divesha Pradana, portanto, a pessoa que atua sempre pautada pelo medo, ela é capaz de ser muito violenta. Ela é capaz de... É um medo que não necessariamente paralisa essa pessoa, como acontece para muitas pessoas, mas que faz com que ela reaja querendo aniquilar o outro, querendo acabar com tudo, é mais destrutiva essa pessoa, e é uma reatividade pautada no medo, nas suas aversões mais profundas, em evitar aquilo que ela entende que tem que ser evitado a todo custo, não importam as regras. Então, a gente encerrou esse parágrafo.
antes do próximo, se alguém quiser comentar, perguntar algo. O Shastra dá um nome técnico para essas pessoas. Sanskrita Purushas são chamadas satívicas, ou Sattva Pradhana. Prakruta Asura, chamadas de Rajásika. E Prakruta Rakshasa são tamásicos. Então, Prakruta Rakshasa, Manusha, é aquilo que é equivalente ao Divesha Pradhana. Então, eu até fiz a consideração de que eventualmente não poderia ser uma pessoa que oscila com muito rajas também, mas segundo Swamiji, a gente está sempre falando, no caso do Divesha Pradhana, daquela condição de mente mais tamásica mesmo, né? Então, temos Deva, Asura e Rakshasa Purushas em tudo. Então, a gente tem aquele que está mais próximo da nossa condição humana, esclarecida, onde o intelecto é um espelho perfeito da nossa condição original e, portanto, da nossa divindade, Deva. A gente tem a ação da mente que é deturpada por uma condição muito desejosa. Ela é Raga Pradhana, ela é Prakruta Asura Manusha. Então, portanto, o Asura, né, faz uma menção aí à ideia de algo que é demoníaco, né, porque os nossos desejos, eles podem criar prisões e consequências drásticas para todos nós e para o nosso entorno. Então, a ideia de uma atuação demoníaca aí. E Rakshasa Purusha, né, aquilo que é a ação pautada no medo, aquilo que é a ação pautada naquilo que a gente mais deseja evitar, e aí, em nome disso, nós podemos nos tornar pessoas extremamente violentas, cruéis. Não é só uma questão de ser egoísta, que eu faço aquilo que eu faço para conquistar aquilo que eu quero, mas eu ajo de uma maneira mais ou menos, né, adequada. Eu não me importo muito com o meu entorno, eu deixo questões da coletividade de lado, posso deixar, de repente, não é uma prioridade para o indivíduo que é Prakruta Asura Manusha, ou que é Raga Pradhana, não é uma prioridade para ele a família, né, cuidar das pessoas que são mais velhas, os seus pais, né? Porque isso também faz parte daquela lei da ordem, do Dharma. Então, essas pessoas são capazes de deixar isso de lado, ou mesmo cuidar dos filhos, cuidar da família adequadamente. São capazes de deixar isso de lado para perseguir aquilo que querem. Isso é secundário, aquilo que faz parte do meu entorno, dos outros, né? A minha família se torna uma coisa secundária. Mais importante é aquilo que eu quero alcançar. Mas ainda assim, isso é feito de uma maneira que não chega ao extremo de ser violento, de causar rupturas abruptas com o meu entorno, como no caso do Divesha Pradhana, Prakruta Rakshasa Manusha, né? Mas a gente tem essas condições, né? A gente tem essa condição em todos os momentos de atuar, a gente tem a oportunidade de atuar em todas as situações de uma maneira que pode ser mais deiva, mais divina. A gente tem a possibilidade de estar agindo numa determinada situação somente para, vamos dizer assim, pegar aquilo que eu quero e me mandar, e não importa mais nada para mim ali, nem as pessoas que estão envolvidas naquela situação. E eu também posso estar agindo de uma maneira muito reativa, em nome disso, ter rompantes, violentos, por conta de uma condição tamásica, né, que predomina tamas. Então, eu ajo nessa condição Rakshasa Purusha. Dos três, mais os tamásicos são uma ameaça direta para a sociedade.
é necessária uma cirurgia imediata. Rajásico é a variedade manda, embora pessoas egoístas não oferecem uma ameaça imediata para a sociedade, mas a longo prazo eles são prejudiciais a si mesmos e aos outros. Então, tamásico é adama, né? Aquilo que é adármico, esse adama a gente pode ler assim. E rajásico é madhyama, e satívico é utama. Krishna dará um conjunto de valores neste capítulo para que alguns traços saudáveis, satívicos, a serem cultivados e insalubres tamásicos sejam imediatamente descartados. Então, vou ler essa frase de novo. Krishna dará, nesse capítulo, um conjunto de traços saudáveis, que são aqueles satívicos, aqueles que devem ser cultivados, e vai falar sobre os insalubres, os tamásicos, aquilo que precisa ser imediatamente descartado. Os rajásicos você tem que abandonar no devido tempo, e os satívicos que você tem que adotar e seguir. Este é o pano de fundo desse capítulo, no qual Krishna envolve 5 tópicos. E cada tópico ele divide em Satvik, Rajasa e Tamasa, né? Aquilo que faz menção às 3 energias, né? Sattva, Rajas e Tamas. Então, essa categoria Satvik, Rajasa, Tamasa. Aquilo que é satívico, aquilo que é Rajas, aquilo que é Tamas. Cada tópico é dividido assim. Então, são 5 tópicos que a gente vai olhar para cada um deles na perspectiva das 3 energias. Nós mesmos podemos fazer a divisão, porque o que é cruel é tamasa, o que é egoísta é rajasa, e o que é altruísta é satívico, satívika. Aqui está assim, satívika. Então, aquilo que é cruel é o tamásico, né? Em nome de uma condição tamásica, a pessoa numa condição de mente predominantemente tamásica, ela tem uma dificuldade de entender o sofrimento que ela causa ao redor dela. Então, nesse sentido, também tem ali uma crueldade envolvida nisso, né? Então, nós podemos fazer a divisão, porque cruel é tamasa, egoísta é rajasa, mas é mais fácil entender, né? Aquele que é uma pessoa muito desejosa e autocentrada em seus desejos, ele é mais rajásico. Agora, satívico, ele é aquele que está no mundo sempre para uma ação altruísta. Então, ele tem iniciativas que são sempre olhando não só para si, a ação não é autocentrada, mas ele está olhando ao redor. Ele está olhando no seu entorno, vendo se ele está acomodando na sua ação todos os seres com quem ele é convivente estão bem acomodados, acolhidos e atendidos bem pela sua ação. Né? Sem se negligenciar também, né? Não é aquela ação que você está preso no fazer tudo pelos outros, mas você está se negligenciando, porque isso também não é uma condição inteligente. É uma condição onde eu atuo no todo, e o todo não me exclui. O todo eu estou incluso, ok? Mas o Krishna, por compaixão, pega esses 5 tópicos e os divide com base nas 3 gunas. Os 5 tópicos são Shraddha, que é a fé, Ahara, a comida, Yagna, a adoração, Tapa, as austeridades, Dana, a caridade. Shraddha é o primeiro tópico que eu vou discutir mais tarde, e é como a primeira qualidade. Este capítulo recebe o título de Shraddha Triya Vibhaga Yoga.
Então, Shraddha, pelo que eu entendi dessa frase, que eu achei um pouco mal construída, é o primeiro tópico que vai ser discutido depois. Mas é ele que dá o título do capítulo, né? Ele encabeça esses tópicos. E aí é o título do capítulo. Mas a gente vai ver a Ahara primeiro. A gente vai falar sobre a comida. A Ahara. Então essa é a coisa mais grosseira com que começamos. A gente vai começar a abordar aquilo que envolve o que é mais grosseiro. Quando a gente pega o ensinamento dos nossos 5 koshas, a gente vai entender que o que é mais denso, mais grosseiro, tem uma tradução que significa o corpo de comida, né? Então, esse corpo físico não é nada mais do que comida assimilada, né? O Annamaya Kosha. Então, a gente vai começar por esse tópico mais grosseiro, abordando a comida que a gente ingere e que vai fazer esse corpo, que antes era o corpo do bebezinho lá com 3 quilos e pouco, quando nasceu, ser agora esse corpo que tem mais de 70 quilos com você adulto. Então, o bebê ele começa a vida com um choro, e o próximo é o choro por leite. Então, esse desejo, né, pela comida, ele é muito primordial. Assim. Ambos estão ligados à boca, e nós passamos pela vida ou com a boca falando ou com a boca comendo, né? Então, a boca, a língua especificamente, é esse órgão tanto de ação quanto de percepção, aquilo que se relaciona tanto com a comunicação quanto com a deglutição, né? A percepção no sentido de captar os estímulos do meio com o paladar e tal, e também um órgão de ação conforme a gente se comunica. Então a gente está usando a boca assim a vida toda, falando ou comendo, e a gente precisa cuidar de ambos, da fala e da alimentação, né? Da comunicação e da alimentação. Se nada está lá, há sempre uma goma de mascar. A gente, né? Muitas, eu já fui mais assim, glutão, de querer estar sempre mastigando alguma coisa. Tem muita gente que é assim, né? Você vê que a pessoa está sempre mastigando alguma coisa o dia todo. Então, fiquei surpreso ao descobrir que eles estavam vendendo pipoca nos trens como passatempo. Sabe? Para a Martananda fica, acho que lá muito, né, na vida dele mais monástica ali, e aí ele não sabe, né, que é assim, no trem é aquela bagunça. Eu lembro de quando eu morava em Mogi das Cruzes, eu comecei a trabalhar em São Paulo com uns 16 anos, e eu saía de casa a pé para ir pegar o trem da estação Estudantes. Era 4h30 da manhã, eu saía andando de casa. Aí eu chegava na estação Estudantes, que é o extremo, a última estação da Zona Leste, né? E descia para fazer baldeação em Guaianazes, aí pegava o trem para chegar lá no Brás e ir para o centro de São Paulo. E o trem, nessa época, hoje em dia, é uma coisa bem mais tranquila, né? Porque eu acho que não deixam mais. Mas era uma bagunça e gente vendendo absolutamente tudo que vocês possam imaginar. Era um mercado no trem às 4h30 da manhã. E as pessoas comprando, com os seus trocadinhos ali. Muita gente que você vê que não tem condição. Aparecia o cara lá vendendo o sabonete da Bota, que ele dizia que curava até câncer, e as pessoas comprando igual louco. Aí aparecia um cara vendendo uma balinha qualquer, um monte de gente comprando. As pessoas iam mastigando a viagem inteira, né? Essa coisa de consumo, consumo, consumo. Então, a pipoca serve para passar o tempo, né? Não há um alimento, né? Você não pensa em jantar pipoca, em fazer um almoço, o prato principal vai ser pipoca. A pipoca é bem isso, né? A gente vai ficar ali estimulando essa avidez que a gente tem pelo alimento, né? O Sanskruta não deve fazer isso. Então, essa condição de uma mente mais sutilizada, ela também nos leva a uma
condição de moderação em todos os sentidos. Então, o alimento, ele vai ser, para aquele que é um sanskruta, ingerido quando necessário, né? E não só quando necessário, ele vai impor uma disciplina, um regramento sobre essa necessidade de alimentação, né? Então, o Sanskrita não faz isso. Krishna fala sobre 3 tipos de ahara, porque no alimento que consumimos, ele influencia as nossas personalidades. No Chandogya Upanishad, a comida é dividida em 3 níveis. Grosseira, sutil e sutilíssima. A forma mais grosseira da comida atende apenas ao paladar, não atende a mais nada. Essa parte entra no estômago e vai para o lixo. A parte mais sutil do alimento é a parte nutricional, é aquilo que nos nutre mesmo. Ela não atende ao paladar, mas ao bem-estar do corpo físico. Stula Sharira, né, o corpo físico. A parte mais sutil dos alimentos nutre o Sukshma Sharira, que as ciências da nutrição não estudam. Então, é a parte que nutre o nosso corpo sutil, né? E a gente, com um mínimo de autoobservação, consegue ver como o alimento ele influencia a nossa mente, né? Hoje mesmo, um pouquinho antes, o que eu estou numa correria danada, pouquinho antes de entrar no encontro, eu resolvi comer. Eu prefiro sempre não comer, porque daí não tô com a digestão aqui acontecendo, tal. E eu fui comer, teve alguma coisinha que eu comi que eu acho que está um tempo a mais na geladeira, e eu já estava achando a minha mente meio modificada aqui antes da gente começar o nosso encontro. Aí eu falei, bom, vamos ver aqui, né, como que Ishwara conduz, e estamos seguindo aqui. Estou bebendo mais água para diluir isso, como eu faço sempre, mas também, se precisar, eu falo para vocês aqui que a gente interrompe por alguma necessidade, se eu vier a ficar mal, né? Então é assim, a comida influencia, né? Pode trazer um torpor mental de maneira que eu verifico que não é uma boa eu ficar comentando Bhagavad Gita, porque eu tenho uma responsabilidade com isso. Então, se eu tenho uma responsabilidade com isso, é melhor eu não comer, muito menos comer alguma coisa muito indevida, pesada, porque eu não vou ter a minha mente funcionando adequadamente para comentar um texto tão sutil, né? A forma mais grosseira da comida atende apenas o paladar, a gente viu isso, né? A gente viu até lá a forma mais sutil que atende ao corpo sutil, que a nutrição não estuda, né? Então, a nutrição, ela vai falar lá que você deve assimilar tais e tais nutrientes, né? Se ocupa muito de contar calorias, essas coisas todas, mas não estuda como que os alimentos afetam a nossa mente. É por isso que você encontrará a nutrição exaltando as virtudes da cebola ou do alho, que as nossas escrituras não apreciam, né? Então, quem já está aí no mundo da yoga há um tempo sabe que é quase que alimento proibido, né? Cebola e alho, exceto em alguns momentos ali na medicina Ayurveda, você vai ter preparados que para tratar certas situações em específico, você vai usar o alho ou a cebola com o efeito depurativo que eles têm, mas eu, por exemplo, já usei bastante chá de alho para tratar um pouco de infecção urinária que eu tive, e você nota o quanto que você fica pesado tomando chá de alho, a tua mente fica embotada, né? Então, como que esses alimentos, que aparentemente, naquilo que se refere à nutrição, aquilo que o nosso intestino ali está assimilando, vai ser exaltado como, né, tem propriedades
X, Y, Z, então é necessário para o funcionamento do nosso corpo, mas não está sendo visto o como isso afeta a nossa capacidade mental, o nosso corpo sutil, ok? É por isso que você encontrará a nutrição exaltando as virtudes da cebola e do alho, mas, né, as escrituras védicas não apreciam, porque é conhecido um fator que afeta, né, como esses alimentos afetam a nossa qualidade mental. Os Shastras prescrevem apenas aqueles alimentos que são benéficos tanto para o corpo físico quanto para o corpo sutil. Isso é, apenas aqueles alimentos que são bons tanto físico quanto espiritualmente. Quando o ahara é Shuddham, a mente também é Shuddham. Por isso dividimos o ahara em Sattvika, Rajasic e Tamasic ahara. Então, o alimento é dividido sempre nessas 3 qualidades também. Aquilo que é satívico, aquilo que é rajásico, aquilo que é tamásico. Aquilo que é um alimento que promove uma qualidade mental mais clara, aquele alimento que nos deixa mais estimulados, agitados, e o alimento que nos coloca numa condição de confusão mental e embotamento. Tá? Krishna diz que vegetariano é comida satívica. Os Shastras proíbem alimentos não vegetarianos. Depois são os alimentos que são oferecidos ao Senhor. Os alimentos que consumimos após a lembrança do Senhor são satívicos. Então, toda essa comida, né, precisa ser consagrada. Em primeiro lugar, a gente priorizar, né, nessa tradição, o vegetarianismo. Há possibilidade de ressalvas, né? Então, por exemplo, a pessoa ela mora lá no Polo Norte, ela vai ter que caçar. A pessoa tem um problema de saúde que é expressamente recomendada por um médico para ela o consumo de proteína animal. Então, pelo menos precisa estar como tem que estar para todos uma consagração desse alimento que é consumido. Se faz uma profunda reverência a isso, né? Então, é oferecido ao Senhor, é oferecido a Ishwara. Os alimentos que consumimos após essa reverência, após essa lembrança, eles se tornam satívicos, eles são satívicos. Então, é Magnya Anand. O Krishna inclui todas as variedades de doce, maduram como satívicos. O Krishna inclui todas as variedades de doces como satívicos. Aí o pessoal que gosta mais do doce fala, oh, beleza, agora eu vou estudar Vedanta. Então, como é que é isso? É por isso que qualquer dos nossos festivais é doce, pradana, né? Então, tem essa oferenda com os doces. O ghee, a manteiga clarificada que é feita, ela é também considerada satívica, o que é totalmente oposto ao que diz a ciência moderna. Dizem que o ghee levaria ao colesterol, mas os Shastras recomendam o ghee. Portanto, qualquer comida que seja doce e tenha ghee é oferecida ao Senhor, e é oferecida ao Senhor é satívico. Então, pode comer brigadeiro à vontade, feito com ghee, que é satívico. Então, o que é a comida rajásica? Vamos lá, eu vi que a Roberta estava fazendo assim. Eu também acho que não é assim, não pode ser assim não, né, Roberta? Por que você estava fazendo não? Porque doces indianos, eles são feitos com mel, não é que nem aqui no É. meio quilo de açúcar num brigadeiro. É. Então, tem a questão cultural aí também, né, Sim, Fábio? sim, Não sim. é?
Não, acho que cabe a brincadeira com isso, mas também existe a interpretação de que esse doce que está no Gita, os alimentos açucarados, ele está muito mais relacionado também com as frutas, os frutos carnosos, né? Então, na verdade, o que são esses alimentos satívicos? É tudo aquilo que, né, não tem uma origem animal, tem o mel como exceção, mas assim, que são alimentos que estão ali cheios de vitalidade e que têm um frescor e cheios de vitalidade, né? Então, agora, se você pega essa mesma fruta e ela tá num estado já meio putrefazendo, ela já não tem mais aquelas qualidades satívicas, né? Aquela fruta tá passando do ponto, você vai comer, você não vai ficar legal, né? Então também tem a ver muito com como os alimentos, em que momento os alimentos são consumidos e como eles são preparados, né? Isso também entra nessa conta, né? Eu não sei em que tom também que o Swamiji está colocando aqui, né? Pode ser que ele brinca muito também, né? E aí passou por esse tópico de uma maneira que isso não está sendo tão elaborado assim, né? Mas a comida ela é muito saudável, né? A comida de ashram é uma comida muito saudável, né? E você não vai ficar comendo coisas doces com açúcar de jeito nenhum. Então, o que é a comida rajásica? Todos os outros 5 raças ou sabores, azedo, amargo, pungente e adstringente, são rajásicos. Então tem a ver muito com o paladar, né? Então, aquilo que azeda, aquilo que é muito amargo, como café, por exemplo, aquilo que é muito pungente, como as pimentas, alimentos que têm muitos agentes de sabor, alimentos estimulantes, né? Aqueles que são adstringentes, como tipo uma taça de vinho que tem muito tanino, aquele vinho que amarra bem a boca, né? A bebida alcoólica também entra nisso, mas eu usei o exemplo do vinho. A gente pode ter frutas que são assim mais marrentas também, né? Então, esses alimentos, eles alteram a nossa qualidade mental, deixam a nossa mente mais excitada, né? Então, é nesse sentido que o parâmetro ali fica entre aqueles alimentos que são mais... que eles são saudáveis nesse sentido, assim, como o ghee, né, que é essa manteiga clarificada, que é uma coisa, até o mantra ali que se entoa para alimentação exalta esse alimento, né, mas também os alimentos doces, eles estão ali nessa fundamentação, porque ele representa tudo aquilo que é um alimento cheio de vitalidade, de frescor, frutas e vegetais frescos. Tá? Agora, quando eles são assim, causam esse outro tipo de paladar, né? Que deixa a gente excitado, que é muito azedo, muito marrento, ou muito ardido, ou muito amargo, enfim, aí já é rajásico. Então, para além de um certo limite, faz uma pessoa extrovertida e incapaz de sentar-se calmamente e estudar os shastras, né? Então, para além de uma certa cotazinha que a gente pode ter desses alimentos, além de um certo limite, e eles vão causar esse extrovertimento e essa incapacidade de se concentrar, né, de manter o foco, certo? A gente sabe disso, se toma muito café, por exemplo, né? Excesso de sal e picante, comidas picantes é rajásico. Em resumo, né? Então essas comidas com muito condimentadas, a comida muito condimentada, né? Muito tempero e tal, isso é uma comida rajásica. Alguém disse que Rama ficou com raiva enquanto estava em Kishkinda
e em investigação foi encontrado em Andhra. Essa comida rajásica promove a paixão. Então, alguém disse que Rama ficou com raiva enquanto estava em Kishkinda e em investigação foi encontrado em Andhra. Eu acho que a piadinha aqui envolve alguma coisa, né? Com alimento também, eu não sei qual é o texto, a história aqui, eu posso buscar a referência depois melhor para vocês. Mas o estado rajásico deixa a gente assim, agitado, apaixonado, né? Tá aqui, daqui a pouco tá lá, a pessoa fica inquieta. Então, o que é a comida tamásica? Agora a gente vai falar da tamásica. Antes da gente passar para a tamásica, alguém gostaria de comentar ou perguntar algo? Comida tamásica é a comida não cozida. A comida que não foi cozida. Vamos entender isso melhor. A ciência diz que saladas são boas, mas não os shastras. Então, todo o alimento nessa tradição, ele tem um preparo. E aí, para essa tradição, né, comer uma coisa crua nunca é bom. A comida não cozida e cozida demais, elas são tamásicas. Então tem isso também, a coisa do ponto em que esse alimento é preparado. Então não é nem o que não foi cozido e nem o que foi cozido demais, né? O alimento, quando ele é cozido além de um certo ponto, ele perde as suas propriedades nutricionais, ele deixa de ser um alimento adequado. Qualquer comida que não seja oferecida ao Senhor, a gente já viu isso, né? Tem que estar sempre consagrando a comida com esse senso de reverência. Então, qualquer comida que não seja oferecida, qualquer comida que tenha ficado estragada, passou do ponto, igual alguma coisinha que eu acho que eu comi hoje, que já estava uns dias na geladeira e eu não sabia disso. Então, aquela comida que é guardada por dias, semanas, etc., né? Daí nem pensar, essa comida vai fazer mal. Comida velha que está na geladeira não deve ser consumida. Então, essa comida é tamásica, ok? Porque a geladeira está lá. Em países estrangeiros, parece que eles cozinham comida aos domingos e aguardam para o resto da semana, né? Eu lembro da minha mãe fazendo isso, assim, tipo, cozinhava para a semana toda, porque tinha pouco tempo também, sabe? Aquela coisa de cozinha no final de semana para deixar tudo congelado para a semana inteira. E a gente sabe como é, tudo bem, congelado, aparentemente, né? Você não vai ter nada que está ali deteriorando a comida, ela está conservada, mas as propriedades se perdem muito, o próprio congelamento, ele danifica muito o alimento, e a gente sabe como a gente prefere, né, comer uma comida feita na hora, uma comida que acabou de ser preparada. É muito melhor do que uma comida que está guardada ou congelada. O Shastra não concorda, né, com esse tipo de prática lá, de ir lá e congelar para a semana toda. Qualquer comida guardada durante a noite é tamásica. Olha só que conceito interessante. Então, a comida que foi preparada, ela tem que ser consumida no mesmo dia. A comida feita de um dia para o outro, ela já não, já seria uma comida tamásica. Eu nunca tinha visto essa consideração. Eu estou vendo agora e eu adoro comer coalhada e fazer coalhada, então eu vou ter que reconsiderar isso. Coalhada tem que ficar de um dia para o outro, né? Então, espiritualmente, não é boa e é papan também. É por isso que no Chandya-Vandana diário, há Paichetan. Aí tem um verso aqui. Eu não vou ler o verso, ele coloca aqui o seguinte: eu tenho comido o Uchitista
é a comida que foi comida por alguém e sobras de comida. Utitista ana é suposto criar tamoguna. Isso vai causar o embotamento do Budi, né? Então, fechando aqui o raciocínio, embora tenha alguns pontos que eu não sei precisar agora, o vocabulário e tal, aquela ideia que eu já tinha passado antes, né? Então, essa comida tamásica, essa comida que está guardada há uns dias, a comida que é uma comida pesada, que é de origem animal, tudo isso causa esse embotamento mental. É tamoguna. O embotamento do Budi, do intelecto. Mesmo um alimento que não é oferecido ao Senhor é chamado de abodhyam. Então, o alimento, por mais fresco que ele seja, tá? É mais adequado que ele seja, mas se ele não teve essa consagração antes de ser consumido, ele já é considerado um alimento que não é tão apropriado para o consumo. Então, é muito importante a gente fazer essa reverência, mesmo que a gente, né, a gente está ali num meio de pessoas que não têm essa cultura. Você não precisa, então, necessariamente estar numa mesa, numa situação de trabalho e tal, e aí você vai lá juntar as mãos e falar Hariom Shri Guru Bhyo Namaha e antes de fazer a sua refeição, no mínimo, né, esse bid mantra, assim, ou mantra que o professor entoa na hora da alimentação. Você faz isso você com você mesmo ali, né? Você faz em silêncio, mas tem ali um momento de reverência, né? Você está sentado ali na frente do prato e toma consciência, olha o alimento, agradece por aquilo, né? Porque quando a gente está naquela correria, que a gente senta e bota a comida pela boca, pensando já no que tem que fazer na sequência, esse alimento, ele não vai estar alimentando o seu corpo sutil como poderia estar alimentando, por mais que seja uma comida vegetariana e muito bem preparada, enfim. Ok? Portanto, deve-se ao menos pensar no Senhor antes de se sentar para comer. Agora, próximo parágrafo, se alguém quiser comentar, perguntar algo. Só achei estranho isso dessa comida crua, porque eu já tinha ouvido antes que era satívica, as saladas, os vegetais frescos e até não cozidos. Mas tem isso mesmo, viu? Na culinária tradicional deles, assim, Beta, sempre tem um preparo. Sempre tem um cozimento mínimo que seja, tem um preparo para todo o alimento. Então, eles não têm nessa cultura tradicional, não é que não é bom o vegetal, não é isso. Não é que é ruim comer um alface, mas tem um preparo. Tem uma escaldadinha que seja que é dada na folha, o que seja, mas tem um preparo sempre. Então, nessa cultura, eles não pegam a folha e comem diretamente. Todo alimento tem um preparo. Pelo que eu percebi aí, é muito focado na questão mental, né? Porque tem muitos alimentos ali que ele fala que a ciência ainda fala que é bom para o organismo, mas que Isso, talvez vai agitar a mente, no caso do alho, da isso. cebola e tal. É. E aí, e do alimento cru também, imagino que seja isso. Então, como você falou, Marcelo, tem sempre essa observação mais profunda, que não é o efeito necessariamente que aquele alimento tem no corpo. É claro que é benéfico para o corpo também, mas o olhar mais profundo é sempre para a qualidade mental. Quando a gente está na correria do dia a dia, por mais devoto que a gente seja, a gente perde mais a tendência de observar a influência que os alimentos têm no nosso estado mental. Quando a gente está
num período assim de retiro, quando a gente está bem dedicado numa prática meditativa. Então você vê com mais clareza como a ingestão de certos alimentos vai afetar mais, assim, por mais que seja muito sutil, a gente consegue observar melhor essa coisa. Se tem alho, se tem cebola, você sente melhor o sabor de tudo, você percebe como isso está alterando tua qualidade mental, né? Então, o foco é esse mesmo, é sempre fazendo essa observação da qualidade mental. Agora, os próximos tópicos são o Yagna, Dana e Tapa. Esses três são considerados como uma sadhana espiritual, uma prática, né, espiritual muito importante para cada hindu e cada vaidika. Cada chefe de família deve seguir essas três disciplinas no mínimo. Oração e adoração é chamada yagna e deve ser parte integrante da nossa vida. Não há desculpa para dizer eu não tenho tempo, pois yagna é tão importante quanto comer a comida. Para yagna eu recomendo Panchamaha Yagna, que eu descrevi em detalhes no capítulo 3. Então, Dana, que é a caridade, então não é algo que temos que aprender de outras religiões, mas faz muito parte das nossas escrituras. E tapa significa a moderação, né? A tapa pode ser traduzido como austeridade, mas é a moderação em tudo. Então, nunca se perca em nenhuma perseguição. Siga o meio de ouro, né? Aquela ideia, esse meio de ouro é muito o que tem relação com no que é chamado de caminho do meio também no budismo, né? Então, essa moderação, né? Então, é moderação ao comer, moderação ao falar, moderação ao dormir, né? Então, a gente tem que ter essa disciplina. Bom, então ele fez essa passagem rapidinha aqui por Yagna, Dana e Tapa, tá? Agora ele vai desdobrar. Yagna, ok? Deixa eu ver como é que avançamos. É comprido. Vamos fazer sobre Yagna e talvez a gente encerra a leitura e depois, se a gente quiser, se alguém quiser perguntar, comentar algo. Então, Yagna diz aqui que as variedades satívicas, rajásicas e tamásicas de Yagna dependem de 3 fatores: o tipo de divindade adorada. Segundo os Shastras, até as divindades são classificadas de acordo com as 3 gunas. Normalmente, as divindades que adoramos são como as divindades que adoramos como Shiva, Vishnu, Devi, Ganesha seriam satívicas, pois contribuem para o seu crescimento espiritual. As deidades rajásicas são Gandharva, Kubera, Indra, são semideuses que contribuem para o crescimento material, né? Então, deidades rajásicas são essas que, né, Indra é aquilo que se refere ao nosso campo onírico, aos nossos sonhos. Kubera é uma divindade que simboliza assim um poder de atração material, né? A gente vai fazer ali uma prece para que tenha mais trabalho, tenha mais dinheiro entrando na conta. Então, contribuem para o nosso crescimento material. Há um templo em Badrinath que tem um ídolo Kubera, e acredita-se que se você guardar um dinheiro na palma da mão e levá-lo de volta, você ganhará muito dinheiro. Como é que é isso? Você vai no templo, tem um ídolo lá nesse templo, acredita-se que se você guardar um dinheiro na palma da mão e levar no templo, acredito, né? Você ganhará muito dinheiro. Eu não entendi o levá-lo de volta.
Mas, enfim, você vai fazer esse ato simbólico, né? Então, tem uma crença envolvida ali que você vai com dinheiro na mão, você ganha muito dinheiro. Você vai com dinheiro na frente ali da imagem do Kubera, nesse templo, e vai ganhar muito dinheiro. Deidades tamásicas. Então, o Kubera é um exemplo de Rajásika. Agora, as tamásicas. Então, deidades tamásicas são aquelas deidades de magia negra, como Bhuta, Prata, Rakshasa, Yama, Duta, Shakni e Dakini. Todos aqueles mantras Mahanayasa. Mahanayasa. Olha só, hein? Não tinha o menor conhecimento disso aí. Pergunte-se de que tipo de divindades você gosta e então o seu yagna seria isso. Ah, olha só, estou descobrindo que eu gosto só das satívicas mesmo. Então, isso é, se você adora divindades satívicas, então você está fazendo yagna satívico. Então, o próximo é a forma de adoração. A adoração satívica é silenciosa e reservada, como o dhyana tapa. Então, como a meditação, né, dhyana. Na verdade, você nem vai saber que alguém está orando, né? Então, a gente não precisa, que nem eu falei ali no exemplo da refeição, quando a gente está num grupo, a gente pode, nesse propósito de grupo, que todo mundo congrega ali, né, dessa mesmo entendimento, de repente entoar um mantra para fazer essa refeição coletivamente, e depois todo mundo vai se sentar e fazer a refeição em silêncio. Mas nos nossos pujas diários ali, até no uso do Japamala, né, o treino que se faz é você começa entoando em voz alta, mas a ideia é que com o tempo você vai baixando o volume e depois você só fica usando as contas ali para contar a volta com as 108 contas e em silêncio. O mantra ele está só na sua mente, né? Isso para japa. Agora, a meditação mesmo, né? É claro que a gente está falando que é aquilo do silêncio total, uma busca por um silenciamento mental também. Quer dizer, a busca não é essa, mas esse silenciamento mental acontece. Então a pessoa nem sabe, né? Que você está ali orando, no caso de um japa, mas você, quando tem essa condição de uma devoção ou um yagna mais satívico, você tem essa reverência sempre acontecendo, sempre sendo praticada. E as pessoas nem precisam saber disso, isso está interiorizado em você, você está em silêncio ali praticando essa devoção ou essa adoração, né? Eu lembrei-me de que quando Jesus Cristo ele ensina a orar o Pai Nosso, é bem isso daí. Não fazer igual os gentios, né, que se comprazem e orar para ser visto pelos outros, entristecer o rosto para parecer que está jejuando. Você vê que é bem... Hã? Olha só. Totalmente a ver com isso daí. Ele faz, você ora em silêncio, teu pai que está em secreto, e ele sabe, entendeu? O que está rolando. Muito bom, Marcelo, que legal. Obrigado. Então, rajásico. O rajásico é barulhento como aquelas procissões, cantando e dançando, jogando pó colorido e etc, né? Aquela coisa de festa Hare Krishna, assim, né? Que é muito legal, pode ser muito divertido e tal. Mas é isso, né? Tem uma coisa de catarse energética ali acontecendo e ali é feito muito barulho e tal. É uma outra forma de adorar, né? Como durante o festival Ganesha em Mumbai, né? Então tem não só esse como outros festivais na Índia que as pessoas vão para as ruas nesse propósito de extravasar aquela alegria e pó colorido, tinta sendo jogada na cara de todo mundo, né? Então é uma coisa mais rajásica ali sendo extravasada. A adoração tamásica é torturar o corpo. Então aquilo que como é que chamava lá?
que eram os habitantes da floresta lá, esqueci, enfim, que faziam práticas de austeridade absurdas, assim, né? Então, a adoração tamásica é essa tortura do corpo. Você pode ter visto pessoas espetando lanças no corpo. A gente tem esses Naga sadhus, as linhagens de chamados sadhus, Naga, né, que você vê lá na Índia, cada absurdo, os caras, né, tipo, tem o sadhu do braço levantado, aí o cara fica lá com o braço levantado a vida toda, o braço atrofia. Essa é a austeridade dele, é a maneira dele praticar a adoração, né? Isso é uma adoração tamásica, como está colocando aqui o Swami Paramartananda. Então ele tortura o corpo, né? Você pode ter visto lá na Índia, né, pessoas espetando lanças no corpo, o sacrifício de animais também que acontece, licor, como aqueles deuses que recebem licor e etc, né? Enfim, então a coisa toda relacionada também com substâncias que alteram o estado de consciência, enfim. Então, esse é um tipo de adoração tamásica. Finalmente, motivo de adoração. Então, agora a gente vai falar da motivação da adoração. No caso da adoração satívica, o motivo, loka samaste sukhino bhavantu, para o bem-estar de todos, para Chitta Sudhi, Chitta Vishalaha, etc. Então, a motivação é esse bhava que eu faço pela paz e pelo bem-estar de todos os seres. O motivo ele é feita uma adoração que pode ter um pedido, sim, que pode ter uma súplica, sim, mas que é pedindo aquilo que é auspicioso para todos os seres. Não é para mim, não é só para minha família, é para todos, a paz para todos os seres. Então, na adoração satívica tem que ser assim, para o bem-estar de todos. No rajásico, o motivo é Danan, Danyam Pashum Putra Laban Shata Samarashan, e etc. Não é errado, né? Essa motivação que é mais pedindo por desejos que podem eventualmente ser legítimos, mas que é para si, né? Não é errado necessariamente. Como eu disse anteriormente, ao contrário do indivíduo que é tamásico, não precisa ser descartado imediatamente, mas o rajásico é algo do qual você tem que sair, né? Então, a gente, nessa busca humana, que é legítima para todos nós, a busca por uma certa estabilidade, se é que isso é possível, material, né? Todos nós queremos ter prazeres na vida, ninguém acorda pensando que minha vida seja uma lástima sempre. Então, essa busca por kama, né? A busca pela estabilidade material primeiro, artha, a busca por kama, e depois a gente vai evoluir para uma busca para uma coisa assim de ser contributivo com o meu entorno, de ser mais virtuoso num bom sentido, né, na maneira como eu atuo no mundo. Então, Dharma, né? E o que fundamenta toda essa busca é sempre moksha, mas a gente não sabe disso até então. Quando o indivíduo está ali naquela busca pela libertação para ele, a artha é um símbolo de liberdade, a estabilidade material é um símbolo de liberdade, né? Os prazeres, ele acha que ele pode ter o êxtase, a plenitude, né? Que ele entende que é pelos prazeres, mas no caso do rajásico, a motivação é essa, né? Então, não está errado, né? Isso serve para a gente caminhar no mundo, para a gente ir atrás daquilo que a gente quer, né? Ninguém faz nada sem ter desejos, mas a gente não precisa descartar essa condição imediatamente, ou seja,
descartar nem seria possível, mas a gente não tem como suprimir essa condição imediatamente, porque isso também geraria uma outra condição de perturbação mental. O que a gente tem que fazer é se desenvolver, né? Então, a gente não precisa ficar assim, se culpando pelos desejos que surgem, que são legítimos e que a gente vai fazer aquilo que a gente faz para conquistá-los, mas a gente também não precisa ficar fixado neles de tal modo que a possibilidade, só a possibilidade de não alcançar esses objetos de desejo já te faça entrar num sofrimento. Então, por isso que Karma Yoga também tem muito a ver com abdicar dos resultados das suas ações, né? Os resultados você entrega, você fez aquilo que podia fazer para alcançar o que você tinha como objetivo, mas os resultados eles estão sob os desígnios de Ishvara, ok? Então não precisa ser descartado, não é que é errado, né? Mas a gente precisa caminhar para uma condição Acho que de mente mais qualificada. cabe aí aquela conversão em meras preferências, né? Desde que sejam dharmas, né? Sim. Converter os nossos desejos em preferências, né? Ok. Algum dia você deve aprender a rezar. Napurni, Sada, Purni, Shankara, Prana, Valabhayana, Vairagya, Siddhartam. O motivo rajásico é materialista e egoísta. O motivo tamásico são aqueles destrutivos, prejudiciais, injuriosos. Quer eu tenha ou não, o outro não deve ter. Tais preces são tamásicas. Então, eu acredito que tenha gente que faça preces mesmo nesse sentido, sabe? Eu quero para mim e que o outro saia do meu caminho, né? Então a gente sabe, tem pessoas que procuram lá os mandingueiros da vida, né? Não sei, não vou citar religiões específicas, né? Mas tem em todas as religiões, né? O cara que diz lá, faz a promessa de fazer a mandinga, a pessoa vai, procura por aquilo, ela ora por aquilo, ela elenca entidades para pedir ajuda para que aquilo aconteça, que é tira tal pessoa do meu caminho. Em vez de ser, porque de repente pode ser até alguém que pode estar criando uma interferência negativa na tua vida, mas a oração nesse caso deveria ser algo como que o meu caminho seja iluminado, né? E não ter essa pessoa como uma preocupação ali principal na tua vida. E se você for orar pensando nessa pessoa, ore pensando que essa pessoa esteja em paz, que ela encontre o maior bem na sua vida, esteja em paz e harmonia, né? Não que ela seja eliminada, que ela saia do seu caminho, nem que para isso seja necessário ela ser eliminada, né? Então não é por aí. Então essa motivação tamásica, ela é destrutiva, né? Bhatruhari diz que os nobres são aqueles que sacrificam o seu bem-estar e fazem bem aos outros. Essa é a primeira categoria. Segunda variedade são aqueles que fazem o bem aos outros, mas sem qualquer dificuldade a si mesmos. Então, a gente tem, né, níveis de pessoas que estão praticando uma benevolência. Tem pessoas que elas são tão benevolentes que elas, de fato, quando entendem que para um bem maior é necessário que ela mesma precise ter algum sacrifício ou se sacrificar, ela fará isso. E aí tem uma segunda variedade, que são aqueles que fazem bem aos outros, mas elas vão
parar ali na medida em que ela entender que vai, ali já começa a me sacrificar e eu não vou ajudar mais, né? Eu lhe darei carona se estiver no meu caminho, não de outra forma. Então, não é aquela pessoa que fala, não, eu passo aí pela tua casa e... Não, ó, eu vou passar pela avenida tal, né? E você me encontra lá, porque aí você não me tira da minha rota. Tá fazendo um bem, de qualquer maneira, mas não é uma benevolência tão grande quanto a da primeira categoria aí, né? A terceira variedade é aquela que prejudica os outros para o seu próprio bem-estar. E a pior variedade são aqueles que prejudicam os outros sem a razão nenhuma, assim, só para infernizar mesmo. Então, tamásicos são aqueles que usam a religião para fins negativos. Portanto, temos 3 tipos de yagna baseados no tipo de divindade, no método e no motivo. Você pode estender também ao Shraddha, essa mesma lógica, a Shraddha, a fé, né? Aqueles que têm fé no yagna satívico, então a sua fé é satívica. Aqueles que têm fé no yagna rajásico, então a sua fé é rajásica. E isso se estende à fé tamásica, né? Então são pessoas que têm fé, sim, né? Mas no caso do rajásico, ele entende que tem uma força maior que ele está invocando, sempre disposta a favorecer os seus objetivos pessoais. No caso do indivíduo mais tamásico, ele entende que ele está ali adorando uma força maior que vai favorecê-lo nos seus objetivos destrutivos, né? Porque aquilo é de acordo com o que ele entende que tem que ser alcançado e tal. Então, ele pratica essa fé. E aí, pessoal, a gente agora entraria em Dana, tá? Então, a gente falou de Yagna e de Shraddha rapidamente, porque Shraddha envolve essa mesma lógica, né? De Yagna. Então, como a gente, aonde, em que tipo de adoração a gente deposita a nossa fé, né? Aí, para a gente entrar em Dana, eu vou sugerir a gente ir no próximo encontro, a gente continuar a leitura. E agora, se a gente tiver alguém aí que queira comentar algo, perguntar, a gente bater um papo sobre isso. Se não, podemos encerrar. Nem reclamações? Só uma sugestão, eu lembrei-me que nós estudamos o Gita com o professor Arlindo e nós vimos um pouco mais detalhadamente a questão da alimentação. Tem vários tipos de alimentação lá, os alimentos e tal, para quem tiver interesse, é só dar uma pesquisada lá. Tem o texto, né, do Gita, que nós estudamos, e tem os vídeos. É bem legal. Esse que foi mais comentado da alimentação, Marcela, é aquele texto com comentários do James, aquele primeiro que a gente começou a fazer? Foi com o professor, foram 72 aulas, acho que é isso, por aí. Uhum. Eu acho que quando nós vimos o Gita com você, aquele outro encontro, nós chegamos a ver, e aí eu comentei, eu acho que eu cheguei a publicar no grupo. Eu vou dar uma pesquisada, porque eu acho que eu tinha colocado até os links lá. São 3 aulas, parece que foram tratadas isso, fazendo referência ao estudo com o professor. Eu vou ver se eu encontro. Se eu encontrar isso, eu posto lá, de novo. Lá Ah, legal. Obrigadão. Então tá bom, pessoal. Vamos lá, Purnamada, então. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate.
Om Shanti, Shanti, Shanti. Saudações a todos. Uma boa noite de sono profundo aí para vocês. Até mais. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.